Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pela Rádio da Universidade, 1080 AM, e pelo website radio.urgs.br, nas terças-feiras, às 11 da manhã. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje nós recebemos no Diálogos URGS Andréa Loguércio, coordenadora do Escritório de Sustentabilidade da URGS, e a engenheira Ruane Fernandes de Magalhães, que também trabalha junto especificamente com uma das questões aí dos rankings de sustentabilidade das universidades, né? Bem-vindas. Obrigada, André. Nós tivemos aí na semana passada, né, a Semana do Meio Ambiente, uma Semana do Meio Ambiente em termos de mundo, país e estado com muitas dificuldades, eu diria, né, em termos de políticas governamentais diversas aí e os problemas ambientais aí, mundo afora também vindo à tona, né, uma situação bem preocupante. Aqui na universidade a gente tem diversos níveis que a gente pode abordar esse assunto, porque evidentemente nós somos local de produção de conhecimento muito nessa área, né? De professores, de técnicos, de estudantes, em termos de pesquisa, de extensão também. E também somos uma instituição muito grande e, como grande instituição, tem seus impactos bastante grandes também no meio ambiente, né? Mas a gente tem, né, Andréa, já conversamos outra vez aqui no programa, a gente tem ações sendo desenvolvidas já há bastante tempo na universidade e neste momento, então, nós estamos em processo de implantação do escritório de sustentabilidade, é isso? É isso, né? A URGS tem sido uma universidade pioneira em diversas questões, né? E na questão ambiental, a universidade ela foi pioneira desde a década de 70. É preciso que a gente relembre que muitos dos maiores ativistas ambientais do país, eles saem daqui de dentro da universidade, né? E a universidade influencia as questões ambientais da cidade, do estado e do país. A URGS, desde 2008, ela vem tratando as questões ambientais, né? Primeiro houve uma coordenadoria de gestão ambiental, houve depois a implantação dentro da própria Suinfra de um departamento de meio ambiente. Nós fomos a primeira universidade do país a ter um licenciamento ambiental, né? Tem uma licença ambiental de um campus funcionando com a complexidade do Campus do Vale, e essa licença, a LO do Campus do Vale, foi agora recentemente renovada. Há 2 anos atrás, né, dentro de uma proposta que foi levada a todos os candidatos, candidatos a reitores na época, de que a universidade desse um passo adiante e passasse a tratar não só do foco das questões ambientais, mas de uma amplitude maior, que era envolver a questão da sustentabilidade, onde a gente trata de um tripé, né, que é meio ambiente, que é um tripé econômico e que é um tripé social. Bom, quem venceu, né, o professor Rui e a professora Jane, a chapa vencedora, eleita, tomaram posse e aí automaticamente se comprometeram e colocaram no plano de gestão para 2016-2020, né, criar uma política de sustentabilidade para a universidade. E essa política, então, foi feita num GT, a gente conversou aqui, tive o prazer de estar aqui, né, contigo e com os ouvintes, a professora Jane e o professor Rui junto, tratando da questão do grupo de trabalho em sustentabilidade. Esse grupo de trabalho evoluiu e produziu, né, algumas ideias, e uma dessas ideias é a criação de um escritório de sustentabilidade para a URGS. Eu fui convidada, né, a estar à frente desse projeto. É uma honra estar à frente desse projeto, é
é uma coisa que a gente vem construindo na universidade de modo coletivo, é um grande desafio, mas ele traz exatamente essa ideia da gente fazer de modo diferente. Tu colocaste muito bem o papel da universidade na sociedade, né? De fazer de outras formas, de capacitar, de formar gente, de formar um novo ideário, né? Com novas soluções para o século XXI. E a gente está sempre... A URGS não se mixa, como diz o gaúcho, ela, frente aos desafios, arregaça as mangas, independente da situação que nós estejamos vivendo, e vai à luta e mostra que mesmo que a gente tenha um momento não tão bom, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista econômico, mesmo no momento de corte de verbas, a gente está indo à luta e está fazendo diferente, melhor, como a gente sempre fez, e com criatividade, né? Eu acho que isso é muito em consonância com o trabalho que a gente pretende fazer no escritório. Bem, uma dessas atividades, né, que vocês estão implantando é a permanente tentativa de colocação da URGS no ranking Green Metrics, né? Isso. Ruane, que é esse ranking que mede o quanto as universidades no mundo, né, conseguem, por exemplo, gerenciar melhor seus recursos, seus resíduos sólidos ou seu uso de energia, enfim. Exatamente. O Green Metric ele é um ranking internacional de universidades. Universidades públicas e privadas podem participar do Green Metric e ele é promovido por uma universidade da Indonésia para universidades do mundo inteiro. Esse é o 3º ano que a URGS está iniciando sua participação no Green Metric. E, embora o nome seja Green Metric, ele é um ranking bastante amplo que aborda os 3 pilares da sustentabilidade, tanto a parte ambiental, econômica, social, como que a comunidade da universidade interage também com esses dados, que é também um grande desafio anualmente que a gente consiga colher esses dados e que a gente consiga produzir os documentos que o ranking exige, né? Porque justamente a gente apresenta as nossas informações, mas o ranking ele faz uma exigência de evidências para alguns dados, ou seja, a gente precisa documentar as nossas ações, demonstrar como elas atingem aqueles resultados que a gente diz que a gente consegue obter. O que seria um exemplo de um desses dados que a gente tem que, enfim, mostrar que está realizando e que pode ser medido? Aí? Um dos indicadores, por exemplo, que a gente estava vendo, que mudou inclusive de ano passado para cá, é o desincentivo do uso de transporte individual. Quais são as ações que a universidade produz anualmente para desincentivar as pessoas a virem sozinhas dentro de um carro para o campus do Vale, para o campus centro. O Green Metric ele considera todos os campi que a universidade tem, então a gente tem que ter informações. E esse é o nosso grande desafio, né? Por ser tão... A URGS já sai perdendo aí, né? Em relação a outras, porque é muito espalhada, né? Até para a obtenção de dados é mais difícil, justamente porque a gente tem diferentes campi com características tão diferentes entre si, né? Então, um dos indicadores justamente é esse. Quais são as ações, quantas ações a gente tem e quais são os resultados dessas ações, por exemplo, para desincentivar o uso do transporte motorizado individual. Aí a gente pode elencar a implantação de bicicletários, a própria criação das áreas de convivência em locais que antes eram estacionamentos, a redução de vagas, o incentivo do uso do transporte a pé, de bicicleta, 0 emissões, né? E esse é um dos exemplos, por exemplo. E a gente calcula de acordo com o que o ranking pede e demonstra, através de documentos, de fotos, como que a gente está promovendo essas ações dentro da universidade. O ranking ele prima muito por aproximar a comunidade do que a gente está fazendo, por demonstrar que a comunidade está envolvida com o que está sendo feito. Esse é uma das principais... É o que mais é valorizado dentro do ranking, né? E entra muito isso. A gente tem, às vezes, poucos recursos econômicos para serem feitos, mas isso não é o que o ranking mais valoriza. É justamente o envolvimento da comunidade. E uma análise que a gente fez do ano passado para cá é que a nossa melhoria na pontuação, ela depende muito de uma mudança cultural da comunidade acadêmica. Esse ranking também ele é bem importante pela meta que a gente tem enquanto instituição de ser a universidade mais sustentável do Brasil até 2030. Então ele nos dá visibilidade e com os dados do ranking nos ajuda também a enxergar
para que lado a gente precisa ir, onde que a gente precisa melhorar. Qual é atualmente a posição da É a 10ª no Brasil, é a 10ª universidade no Brasil. Todo ano o GreenMetric muda um pouquinho os seus indicadores e também o número de participantes. Do ano passado para cá aumentaram 100 universidades, então nem sempre a posição de um ano é exatamente comparável com a do ano anterior, mas no Brasil a URGS se manteve como a 10ª universidade. Agora, essa questão da econômica, né? Enfim, a gente tem tratado muito aqui no programa dos cortes de verbas, cortes de bolsas e o quanto estão prejudicando diversas atividades. Evidentemente que vai prejudicar qualquer atividade, inclusive o trabalho lá do escritório, o trabalho nessa área. Mas, por outro lado, essa área já vem trabalhando, né, otimização, economia e o objetivo econômico, ele acaba aparecendo naturalmente junto, né, Andréia? Com o objetivo de preservar o meio ambiente. A gente né? fez o lançamento essa semana exatamente de uma das campanhas. É uma das coisas que é medida lá no GreenMetric, é um dos impactos maiores que a gente tem do ponto de vista econômico da universidade, que é a questão da campanha de consumo de energia, né? A gente tabulou os dados, colocou os dados daquela medida que a gente veio apresentar aqui, né, que era a questão da redução do horário lá em fevereiro. Nós vimos que a gente conseguiu uma redução de 20%, a gente tinha estimado em torno de 25%, nós efetivamente conseguimos uma redução de 20%, e para uma primeira medida, para uma primeira vez, nós achamos que foi bastante positivo esses 20%, né, e a gente lançou então essa semana, tá um videozinho que tá no ar, né, produzido numa parceria com a SECOM e com a própria URGS TV, ficou muito lindo, da campanha de energia, né? A campanha de energia, ela trata exatamente dessas questões, do envolvimento da comunidade, que é muito importante, é preciso que cada um repense da questão do impacto, e a gente deixa bem claro lá, né, o quanto o valor da nossa conta de luz, ela é o maior valor, maior percentual daqueles recursos discricionários do custeio, aqueles que a universidade tem como fazer a gestão, e isso não significa, estão propondo que a gente trabalhe no escuro, não estamos propondo que a gente use racionalmente, como cada um de nós está fazendo neste momento nas suas casas, né? Por 2 motivos. Por um motivo de que é preciso, do ponto de vista ambiental, se reduzir o consumo, né? É preciso usar racionalmente um recurso desse, embora a gente tenha, no caso do Brasil, uma energia mais limpa, porque a maior parte da energia ela vem de hidrelétricas, né? Ela não é uma energia da ligação das térmicas, a não ser em momentos pontuais do país, mas mesmo assim, mesmo que ela seja uma energia mais limpa, a gente tem que usar racionalmente, usar na exata medida da necessidade. Então, essa é uma das ações, por exemplo, que a gente está bem contente, porque a gente está vendo a adesão ao longo da semana. As próprias unidades acadêmicas nos pediram para divulgar o videozinho nos seus sites, nas suas páginas, mas o sucesso não vai depender de uma ação exclusiva da Proplan, nem do escritório, né? Ele depende de um compromisso de todos nós. Essa é uma mudança bem significativa e é o tipo de coisa que pontua, né, no GreenMetrics, é ver o seguinte, o quanto a comunidade dessa universidade está disposta a ajudar a universidade a se tornar a universidade mais sustentável até 2030. Né? Quer dizer, por mais que a gente deva cobrar políticas governamentais de preservação do meio ambiente e de uso racional de recursos, no fim das contas, ainda é muito importante aquela coisa antiga lá de, vamos apagar a luz ao sair da sala e esse tipo de coisa. Exatamente, né? Esse tipo de hábito, porque assim, que a gente... é esse hábito. A gente tem que cobrar sim, a gente tem que postular sim, a gente tem que ir para a rede social, brigar sim pelas questões ambientais, mas todo mundo que está brigando por essas questões, todo mundo que há um tempo atrás estava brigando contra a construção de novas hidrelétricas, do impacto de novas hidrelétricas, como foi as 2 grandes discussões no país nos últimos anos, a questão de Belo Monte, né, e a questão das hidrelétricas dentro do Xingu. Gente, se a gente economizar, o Sistema Nacional de Energia ele é interligado. Então, assim,
vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte, muitas vezes, é bem mais simples. É aquilo que cada um ouviu, né, dentro de casa sempre. Apague a luz se você não está usando. Controle o uso do ar-condicionado, né? Aqui e em casa. A gente quer que esses hábitos da campanha, eles sejam uns hábitos de vida das pessoas. Eles não sejam uma questão de que a universidade está impondo aqui que se coloque o ar-condicionado a 23 graus. Não, é um hábito de vida, né? De cultura da comunidade. É uma questão de cultura da comunidade. É nessa linha que o escritório vai trabalhar. A URGS está, então, com essa campanha aí de conscientização, né, do uso racional da energia, mas isso também é uma parte só do programa URGS Sustentável, né? Que tem outros São 7 âmbitos. eixos, né? São 7 eixos. A gente está, nesse primeiro momento, a gente está lançando o eixo da energia. Ele é muito importante nesse momento pelo próprio impacto econômico que ele tem nesses recursos que foram contingenciados. A gente está lançando ao mesmo tempo um eixo de resíduos na sequência. É preciso que a gente melhore a qualidade do nosso resíduo. Para quem não sabe, a grande maior parte dos resíduos da URGS existe um custo, a gente paga o recolhimento. Nós somos um grande gerador, então a universidade não pode pegar o seu saquinho de lixo e botar ali na frente num container, não existe isso. A gente paga o recolhimento, né? O único resíduo que a gente não paga o recolhimento é o resíduo reciclável, num convênio com o DMLU e que tem um destino social, e a gente precisa muito incrementar a qualidade desse reciclável, muito mesmo, né? E todos os outros resíduos a gente paga. Então a gente está trabalhando nesses dois. Nós estamos trabalhando numa parceria, o escritório vai trabalhar sempre em parceria com diversos atores. Então a gente está trabalhando em parceria 2 ideias que estão em construção. Uma com a PRAE, na questão de se trabalhar a questão do consumo consciente, né? A gente está com 2 ideias de lançar, de fazer as pessoas entenderem que a roupa que a gente usa, ela tem um impacto ambiental muito grande, ela custou para ser produzida, né? E ela custa muito, tem um custo alto ambiental o descarte da roupa. Então, não botar fora e é tentar fazer isso circular. Eu tenho 5 casacos, será que eu estou usando neste inverno 5 casacos? Tem gente que tem casaco que o inverno passado não saiu do armário, né? Então, tentando fazer isso e fazer esse sistema recircular, a gente vai fazer tanto com as roupas de inverno, né, que são roupas de menor uso. Às vezes a gente tem esse inverno que vai ser um pouco menos frio, então assim, tu tem casacos que não faz os dias de frio suficiente para aquele monte de casaco. A gente vai botar para fazer um sistema de economia circular, que é um conceito dentro de sustentabilidade, reusar as coisas, né, dar um novo destino. Também queremos fazer no início do ano letivo do 2º semestre uma campanha com os alunos em relação ao material didático que eles não estão usando, né? Quantos de nós já não pegamos livros, o livro de cálculo, o material, uma régua, uma coisa que eu comprei e precisei para os primeiros semestres, não estou mais, colocar isso entre os próprios alunos, passar para os próximos. A gente precisa construir, né? E talvez seja uma questão de nação. Quando a gente vai ao exterior e a gente vê isso, não existe grande vergonha em usar um material, um livro que já foi de alguém, um material que foi de alguém. A gente talvez ainda tenha uma noção no Brasil de que é vergonhoso, é humilhante o reuso. E não é, né? É responsabilidade, não tem por que cada um, todos os anos, comprar uma coisa nova, né? É preciso que a sociedade entenda isso. Engenheira Ruane, as pessoas que se interessam por essa colocação da URGS no ranking Green Metrics, né? O que as pessoas podem fazer e com o que elas devem se preocupar no seu dia a dia na universidade e também se interessarem, devem, por exemplo, se aproximar do escritório de sustentabilidade para eventualmente colaborar. Tem gente que é da área, que estuda isso também, né? O que as pessoas podem fazer, então? Como eu disse, o Green Metric, ele valoriza muito essa aproximação da comunidade das ações que são propostas. O ranking, ele tem 2 frentes bem importantes, que são as ações que são propostas e os resultados dessas ações. Somente as ações
não tem uma pontuação única, né? A gente é muito dependente dos resultados dessas ações. Alguns itens mais importantes dentro do Green Metric são a pegada de carbono, que entra o consumo de energia e entra muito nessa campanha que a gente começou esta semana. E a questão de resíduos também é muito forte dentro do Green Metric, que é uma das categorias de maior número de indicadores dentro do Green Metric. E isso é importante porque entra nisso que a gente estava falando. Não diz respeito só ao gerenciamento adequado daqueles resíduos das mais diversas formas que são produzidos dentro da universidade, mas aquele primeiro item da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a redução na fonte geradora, né? O que nós fazemos para efetivamente todos os dias, além de dar a destinação adequada, que não é nada mais que a nossa obrigação, mas reduzir aquilo que a gente produz. O que nós estamos fazendo para redução? O Green Metric esse ano, inclusive, ele começou a abordar de uma forma diferente essa questão dos resíduos em relação aos outros anos. Ele quer o comparativo dos últimos 3 anos na universidade. Antes ele só perguntava o que a gente faz e como se mede. E nos últimos 3 anos, quais foram os ganhos que a gente começa a obter? E isso entra muito na cultura, na educação ambiental, social e econômica dessas pessoas que entram todos os semestres aqui na universidade, que a gente tem uma renovação semestral, da atitude dessas pessoas enquanto alunos, enquanto cidadãos dentro da universidade. A questão das áreas de convivência, que a gente tenta reduzir o uso do veículo motorizado, quando a gente tira uma vaga para colocar o parklet, que ele é feito a partir de pallet, que é um material de reuso, que estava indo embora. E inclusive, pagaríamos para ele ir embora da universidade. E que a partir disso a gente consegue promover uma qualificação do espaço de convivência para que socialmente aquele aluno que está aqui se sinta melhor, se sinta integrado, tenha um espaço adequado para conviver com outras pessoas na universidade. Isso é uma demonstração do que o Green Metric considera adequado aqui dentro, né? Então, o envolvimento da comunidade e o engajamento dentro dessas campanhas é muito importante para que realmente a gente tenha bons resultados dentro do ranking. Muito bem, Andréia, nós temos, então, por enquanto, estamos centrando principalmente nessa questão do consumo de energia, né? Mas o escritório, então, está sendo implementado e com todos esses 7 eixos aí, né? Da mobilidade, água, energia, resíduos, consumo, segurança e mobiliário, é isso, né? É isso, a gente começou a trabalhar agora, junto com o DEPATRI, algumas questões do mobiliário, que a gente também quer fazer esse conceito, né? Quem conhece lá o pessoal do DEPATRI, conhece os depósitos, sabe que muitas vezes, muitas coisas que precisam de um pequeno ajuste, de uma pequena reforma, que estão indo para o descarte, né? Eu passei agora amanhã lá no Núcleo de Sustentabilidade no Vale, onde a gente está implantando, junto com o pessoal da informática, um centro de recuperação de computadores. É um projeto do Instituto de Informática. Eles têm um projeto social disso lá no Belém, né? Um projeto acolhido também pelo Parque Zenit. E eles nos procuraram e a ideia é que a gente implante dentro da universidade um centro de recuperação de computadores. O professor Ribas, do Instituto de Informática, está responsável, para que muitas vezes a gente consiga recuperar máquinas daqui de dentro da universidade mesmo e fazer isso e recolocar essas máquinas dentro do próprio sistema da universidade, né? Seja como uma máquina ponto, seja como uma máquina de uso para os alunos. A gente efetivamente precisa pensar isso. O DGI, né, da Proplan, ele nos trouxe esse ano um desafio, que é a gente fazer a pegada, né, ecológica, né, da universidade. É uma das coisas que a gente vai tentar colocar lá no painel de dados, né, lançado pelo DGI, qual é o tamanho dessa pegada. E é isso que a Ruane falou, né, eu acho que a gente precisa repensar. Destinar os resíduos corretamente, sim. A gente está tentando fazer a universidade pensar o seguinte: eu preciso gerar resíduos. Né? Tu vê que a gente está sentado aqui e muito satisfatoriamente, talvez alguns anos atrás, a gente teria aqui copos plásticos descartáveis. Sim, né? Sim. Então, assim, hoje essa política das canecas, ela permeou a universidade. A gente tem canecas, lindas canecas, né?
Mas demorou um tempo também, né? Porque já faz é. anos que eu lembro que se começou essa ideia na universidade. É que toda mudança cultural, ela leva tempo, né? Você não muda uma cultura de um dia para frente. É um trabalho que precisa ser persistente, ele precisa ser de muitos, né? O escritório, ele capitaliza algumas coisas, mas a gente não faz uma mudança cultural a não ser no ponto de virada, que a gente chama, que é ter um número tal de pessoas que passem a adotar aquela conduta. Muito obrigado, Andréa Loguercio, coordenadora do Escritório de Sustentabilidade da URGS, engenheira Ruane Fernandes de Magalhães. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a Rádio da Universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Esperotto. Pela URGS TV, imagens de Jonathan Fabres e Maria Fernanda Chaves. Nós voltamos nos 1080 AM na internet na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.